Olá, alunos. Eu sou o professor Fredson Oliveira e vou ministrar com vocês a disciplina Projeto Integrador. Esta disciplina ela tem o objetivo de integrar o conhecimento que vocês adquiriram e desenvolveram nas demais disciplinas do curso. Nesta primeira unidade, vocês têm que ter em mente que o objetivo dela é dar um instrumental metodológico para o desenvolvimento de trabalhos científicos. Então, o roteiro da aula, nós vamos ter aí a primeira unidade, a unidade 1, os trabalhos acadêmicos. Nós vamos falar sobre métodos, técnicas, o que seria o trabalho científico, falar um pouco como se fazer citações, referências, um pouco da formatação. Formatação do trabalho científico e como desenvolvê-lo, certo? Ao final da disciplina, vocês vão entregar um projeto de empreendimento de algumas áreas do ramo do cooperativismo, certo? Então, assim, é o momento de vocês pensarem, refletirem sobre aquilo que foi aprendido ao longo do curso. E isso tudo, esse trabalho vai ser obedecendo às normas da ABNT. Nós vamos ter a oportunidade aqui nessa videoaula e também durante as aulas presenciais de dizer exatamente, de especificar para vocês o que a gente espera desse trabalho, certo? Então, assim, vamos intensificar e desenvolver as técnicas necessárias para a elaboração de trabalho científico e, nesse processo, analisar também a avaliação e a aplicação dos resultados dessas pesquisas que vocês vão elaborar para a construção do trabalho, certo? Então, vamos começar com esse questionamento. Como conhecer? Conhecer é incorporar um conceito novo, original, sobre um fato ou um fenômeno, certo? Então, o conhecimento pode ser obtido por técnicas de verificação, baseadas na metodologia científica, que são fundamentos de conhecimentos e seus registros, né? E a gente tem que ter em mente que todos esses conhecimentos, existe uma correlação. São um conjunto de procedimentos para a obtenção aí de conhecimentos para a busca do exercício de reflexão. Então, vocês vão precisar fazer bastante leituras para o desenvolvimento aí do trabalho proposto. Metodologia científica, são os estudos do caminho do saber. Ele está no bojo da pesquisa científica, né? A investigação da realidade. Quando nós, através do estudo e das regras da ciência, vamos entender o contexto que nós vivemos, que nós estamos inseridos, e como a gente pode intervir positivamente nesses eventos. O método, ou seja, o caminho para chegar a algum fim, que é a construção de critérios definidos pela comunidade científica voltado para a explicação da realidade e também da construção do conhecimento. Então, a gente precisa, no desenvolvimento do nosso trabalho, ter uma metodologia, ou seja, um caminho para ser seguido que sejam dentro dos padrões. Então, a metodologia é o conjunto de conhecimentos e métodos e técnicas para alcançar os objetivos traçados em uma investigação. A metodologia científica ela também é uma investigação, uma construção, uma síntese do conhecimento para a compreensão da realidade. Ela é essencial. Então, um conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas para alcançar os objetivos traçados em uma investigação. Método seria a teoria, né? A estratégia, o plano de ação. Já a técnica é a prática, é a tática, é o modo que vai ser feita essa investigação, como apresentado aí nessa imagem. Então, eu deixo um questionamento para vocês, que às vezes quando a gente fala em metodologia científica, tudo parece muito complexo, mas vocês vão ver que ao longo da disciplina que não é bem assim. Ele fornece um instrumental simples e adequado para a realização de pesquisas, tanto de trabalhos acadêmicos e científicos e também para a nossa vida profissional. Se a gente vai entregar um relatório do nosso trabalho, se a gente vai desenvolver algum trabalho, ele precisa de ter um método. Então, a gente deixa um questionamento também que vocês precisam absorver. Quais são as contribuições da metodologia do trabalho acadêmico para a formação prática do profissional? Né? Como o trabalho científico, como essa pesquisa, ela influencia na qualidade do trabalho a ser entregue, tanto do trabalho acadêmico como do trabalho profissional. A característica da linguagem científica, ela precisa ser uma linguagem correta, culta. A gente não pode jamais, num trabalho, utilizar palavras ou
expressões que não estejam dentro da norma culta. A gente precisa também ter uma clareza nas expressões, uma precisão na linguagem e também uma objetividade na apresentação. São critérios básicos para um trabalho científico. E, claro, isso a gente vai absorver através do estudo daquilo que a gente está se propondo a fazer. A gente não tem como construir um trabalho sem um embasamento teórico, ou seja, sem saber quem falou, quem tratou daquele tema, quem pesquisou anteriormente, e então, para tanto, é essencial a leitura. Os trabalhos científicos também devem obedecer às normas pré-estabelecidas, ser inéditos e originais. A gente não pode, e também tem que ter muito cuidado com isso, com cópias. Então, isso é até previsto em lei, né? A questão de você copiar de um outro e dizer que é seu. Então, tem a questão de direitos autorais. A gente tem que buscar muito um trabalho original, nada de fazer plágio. E isso, ao longo da disciplina, aí vocês vão ter exemplos de como ler um material e construir com suas palavras. Esse é o objetivo. Também, os trabalhos científicos, eles precisam contribuir para a ampliação de conhecimentos, oferecer subsídios também para outros trabalhos. Por quê? Porque seu trabalho, futuramente, também pode ser utilizado por outro pesquisador. Já que você trabalhou, se debruçou sobre aquele assunto, colocou informações, então é necessário, também é possível que outras pessoas peguem o seu trabalho como subsídio para outros trabalhos. Assim como você vai, durante a construção da sua pesquisa, buscar outros autores que já trabalharam aquele tema. Então, ele permite também, os trabalhos científicos, a reprodução das experiências e a obtenção dos resultados. Uma verificação da exatidão da análise, ou seja, a gente vai buscar dados e fazer uma análise desses dados, dessas informações. A gente precisa então ter um compromisso ético. Ético, como eu falei, para dizer ele é inédito, ele realmente é seu, aquele trabalho. Então a gente tem como uma das bases a ABNT, tanto para a questão de formatação, de como se fazer uma citação, de como fazer uma referência. E tudo isso a gente vai, como eu falei, é muito novo, talvez vocês não tenham tanto conhecimento desses trabalhos científicos, mas é a hora agora da gente aprimorar aqueles que já conhecem um pouco e os que não, realmente passar a conhecer. A ABNT, que ela é referência para o nosso trabalho, a missão dela é promover a sociedade brasileira de conhecimento sistematizado por meio de documentos e normativos que permitam a produção, a comercialização e uso de bens e serviços de forma competitiva e sustentável nos mercados interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico, proteção do meio ambiente e defesa do consumidor. A ABNT, ela vai desde trabalho científico, da normalização desse trabalho científico, até mesmo de produtos, sempre quando a gente vê a questão que aquele produto, aquele serviço está atendendo a ABNT, a gente tem uma segurança maior naquela atividade. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, também eles vão tratar de normas de trabalhos acadêmicos, norma para referências, norma para citações e norma para referências biográficas. Os trabalhos, sempre eles são divididos em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Esses, inclusive, para a nossa disciplina, eu desenvolvi um modelo para que vocês possam seguir tanto da formatação em si, quanto do que a gente vai precisar de cada dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, isso não se preocupe que vocês terão acesso. Então, aqui é um exemplo do que a ABNT diz, por exemplo, como tem que ser as margens dos documentos. E esse padrão, ele não é à toa, é para que ele fique bem apresentado. Então, bem, imagine, o espaçamento à esquerda, ele sempre é 3 centímetros, porque se você for fazer uma encadernação, não vai correr o risco de, na hora da encadernação, perfurar o texto. Então, tudo isso é pensado. Então, o espaçamento é sempre 3 na lateral esquerda e superior esquerda 3 e direita e inferior 2 centímetros. Isso a gente utiliza sempre, como eu falei, em todos os trabalhos acadêmicos e também quando a gente vai entregar relatórios profissionais, sempre a gente tem que seguir esse padrão porque é um padrão já normatizado.
E não se preocupem, que a formatação em si, o procedimento no Word, isso eu mostro na prática durante nossas aulas presenciais. O outro, a folha de rosto, ela tem essa disposição, sempre tem uma identificação do aluno no alto da folha, o título centralizado no meio e o recuo, que é a apresentação, o trabalho está sendo apresentado para quem, conforme apresentado aí nesse slide, que tem essa seta azul, a 4 centímetros do lado direito e também o alinhamento justificado. Isso também não se preocupe, que a gente vai mostrar em sala como fazer isso tudo no Word, além de já existir um modelo pronto que eu vou entregar para vocês. Já a folha de aprovação, da mesma forma, ele tem um padrão, tem dizendo que você tem que identificar quem é a banca examinadora e também não se preocupe que nós vamos apresentar como fazer essa formatação em sala. A dedicatória, algumas pessoas às vezes colocam a dedicatória no título, não há necessidade. A dedicatória apenas é uma folha opcional e a gente coloca no fim, descrevendo, agradecendo alguém que tenha contribuído para o trabalho e não há necessidade de colocar um título aí nessa página. O resumo sempre tem que ser apresentado em língua portuguesa, ele tem a quantidade de caracteres aí máxima para que ele seja apresentado e também o alinhamento dele, vocês observar também, ele é justificado e abaixo dele que vão a apresentação das palavras-chave, né, que tenha referência com o seu trabalho. Isso serve para que outros pesquisadores, ao pesquisar, ao olhar teu trabalho, já saiba ali do que ele trata, né? O sumário. O sumário, da mesma forma como os demais, esse é um elemento obrigatório, é um elemento também pré-textual. Ele apresenta aí um índice, né, indicando quais são os títulos, os capítulos, os subcapítulos de cada seção. Os elementos textuais, a gente começa aí na introdução, no modelo que eu disponibilizei para vocês, como a ideia é que vocês trabalhem um plano de negócio, esses elementos textuais não se resumem apenas à introdução, aqui eu coloquei apenas como referência, que na introdução vocês vão colocar uma descrição genérica do que trata o trabalho, mas nos elementos textuais do nosso trabalho para ser entregue no final da disciplina, ele tem outros elementos que também estão disponíveis lá no nosso manual, no manual de como elaborar esse trabalho. Nós vamos falar mais dela na unidade 3. Já o desenvolvimento, ele é a parte principal do texto, é a mais extensa e tem por objetivo desenvolver uma ideia principal, ressaltando aí os pontos mais importantes do trabalho. Ainda sobre elementos textuais, na conclusão, ela é uma síntese do trabalho, os resultados alcançados, as recomendações, ela apresenta também uma forma concisa de você colocar o que você encontrou ao longo do seu trabalho. A gente passa agora para os elementos pós-textuais, eles são vários. A grande maioria aí são opcionais. O que tem de mais concreto nele, o que a gente precisa e que é imprescindível para todo o trabalho, é a gente colocar as referências. O modelo de referência depende, se você está pegando em um livro, é uma forma de descrição. Se você vai pegar em um site as suas referências principais, a forma de descrição é outra. Aqui eu vou utilizar, até como exemplo para vocês, da minha própria citação, que eu fiz a referência, sempre ele é apresentado desta forma. Primeiro o nome, o maiúsculo, que é o sobrenome do autor, depois o prenome, ponto, aí em negrito a descrição da obra, e se tiver um subtítulo, 2 pontos o subtítulo. Aí uma observação que o título é em negrito e o subtítulo ele não tem um negrito. Aí você descreve o local, se tiver editora ou não. Aí no caso, como eu fiz uma pesquisa na internet, então eu tenho que colocar disponível, colocar o endereço da página e dizer a data que eu acessei, certo? Essa aula a gente vai
Foi a nossa primeira unidade, nós vamos ter a oportunidade de tirar dúvida, de entrar mais detalhadamente em cada aspecto dessa pesquisa, de como se fazer essas formatações na prática em sala, tá certo? Então até lá, até logo.